Enquanto você está assistindo esse vídeo, está acontecendo a convenção do PL, a convenção para oficializar o seu candidato à presidência. O nome que dispara é do Flávio Bolsonaro. Mas só que ele chega esse momento de oficialização com alguns escândalos acumulados. O escândalo do Banco Master, um vice não declarado, também sem o apoio de Centrão, e principalmente uma investigação que está ocorrendo agora no STF. Vem comigo nesse vídeo para você compreender quais são as nuances nesse momento de oficialização e você compreender e ficar por dentro dos principais questionamentos que podem surgir após essa convenção. Venha comigo nesse vídeo. Vamos começar pelo fato mais recente. No dia 23 de julho, nessa quarta-feira, o STF ele autorizou a abertura de um inquérito da Polícia Federal para investigar o financiamento do Banco Master. O Dark Horse, que é o filme sobre a biografia do seu pai, do Flávio Bolsonaro, surge no meio de áudios revelados do Intercept Brasil, do Flávio Bolsonaro pedindo financiamento e cobrando o Daniel Vorcaro, que era o dono do Banco Master, que está preso. Então, com essas investigações, foi revelado que era para ter tido um repasse de 134 milhões, mas a investigação aponta que pelo menos 61 milhões já foram transferidos. E eu vou repetir, são 61 milhões de reais de um banco que deu um rombo de 47 bilhões no Fundo Garantidor de Crédito, o FGC. E o dono desse banco foi preso, tentando fugir, beleza? E é esse candidato que acabou de que está sendo oficializado no dia de hoje, no dia 25 de julho. Mas agora vem a parte que torna essa história ainda diferente de qualquer outra. Porque, normalmente, quando um político vem com vários escândalos assim, ele tende a cair nas pesquisas, cair na intenção de voto. Mas o que o Real Big Data divulgou na terça-feira, no dia 21 de julho, é que o Lula tem 45% de intenções de voto no segundo turno e o Flávio 42%. Com a margem de erro ali, eles estão tecnicamente empatados. E não é a pesquisa isolada. Outras pesquisas também, como a Atlas Intel e a Quest, também tende a demonstrar essa tendência de empate no segundo turno. Mas agora pensa comigo, como candidato, sem vice, sem o Centrão, que é um apoio muito importante para algumas pautas serem tramitadas, e sob investigação do próprio STF, com briga familiar pública, que eu vou comentar daqui a pouco, iguala ao presidente da República nas pesquisas, que é o que tem a máquina no poder. A gente pode pensar, é claro, trazer esse questionamento para este vídeo, que após a eleição de 2018, com o Jair Bolsonaro no poder, ele consolidou um apoio muito forte, que é o próprio nome. Bolsonaro carrega consigo um escudo político que sustenta a candidatura. Porque conforme ele foi preso, essa sua herança política passou para o seu filho, que carrega o nome consigo. Então a gente pode pensar que essa sustentação é justamente por ele carregar esse nome, essa herança. Então por isso que ele tem esse apoio forte, consolidado, dos 27%, 30% dos eleitores vão votar nele, independente das revelações. E o que ainda mais salta aos olhos é que ele está empatado, não é só uma base, e ainda ele está empatado, independente dos 30%. Então ele tem 30%, mais alguns pontos que chegam a um empate técnico no segundo turno com o atual mandatário. E além disso, vamos continuar aqui. O seguinte, a convenção que está acontecendo hoje, às vésperas dessa convenção que está acontecendo hoje, o que aconteceu? O Flávio Bolsonaro gravou
um vídeo pedindo desculpas publicamente à sua madrasta. Por que ele fez isso? Ele fez isso porque a Michelle Bolsonaro, além de carregar um pouco também dessa herança, ela é uma mulher que consegue o apoio de um grupo de eleitores que fez com que o Bolsonaro perdesse, que são as mulheres. A Michelle Bolsonaro, por ser mulher, se declarar evangélica conservadora, ela consegue arregimentar uma parcela dos eleitores que fez com que Jair Bolsonaro perdesse, que são as mulheres. Então, ele pedir desculpa para sua madrasta revela que ele quer o apoio justamente da parcela desses eleitores que fez com que seu pai perdesse em 2022. Então, ele pediu desculpa, a Michelle respondeu dizendo que a reconciliação deixa nosso coração em paz, mas só que a questão ela não vai aparecer na convenção. Ela não vai à convenção de hoje, ficou em Brasília. Então, se esse pedido foi honesto e não foi só algo protocolar para conseguir apoio das mulheres, por que ela não vai na convenção? Esse é o questionamento. Então, a convenção, que vai, claro, angariar muito apoio, pode surgir com mais questionamentos do que uma certeza. Por quê? Ela pediu desculpa, mas não foi na convenção. Muitos questionamentos vão surgir a partir daí. Mas quando você olha o resultado final, a unidade, esse quebra-cabeça, não fecha. Michelle ficou em Brasília, o vice não foi definido, nenhum partido então aderiu à chapa e a convenção oficializou um candidato que é, ao mesmo tempo, o mais popular, o mais isolado nessa disputa. Porque ele é o mais popular, mas mesmo assim ele é incerto. Ele, apesar de bater de frente com o atual mandatário, que tem a máquina do poder às mãos, ele não passa certeza. É muito diferente de 2022. Por quê? O Lula vinha despontando, ele não estava no poder, né? Quem estava no poder era o Jair Bolsonaro. Mas o Lula, como não tinha máquina no poder, ele passava uma certeza. Ele já foi oficializando o seu vice, que foi o Geraldo Alckmin. Ele já foi disparando com propostas claras. E assim por diante. Quando você vê o vídeo da abertura da convenção, os vídeos de propaganda, você vai ver o Flávio Bolsonaro ficando ali, dançando, fazendo uma firula ali. Pra quê? Pra talvez ele distrair e o foco não ficar nos questionamentos que podem surgir, que é o caso, por exemplo, da Michelle. Compreendem comigo? Beleza? Vamos continuar aqui. E outra questão que parece mais uma cortina de fumaça para apagar os escândalos do Banco Master e também essa disputa, essa briga em relação a Michelle Bolsonaro, é que ele tentou atrair o apoio de alguém externo, que é o Javier Milei, que é o presidente da Argentina, que também é de direita. Então, o Javier Milei, na véspera do evento, ele vai até a internet e publica um vídeo com Flávio Bolsonaro, produzido por IA, num avião, num caça. A animação deixava claro que pergunta-se. A animação pergunta-se: o Comando Vermelho invadiu São Paulo e responde que os adversários são todos perigosos quanto. Então, veja só, ele faz uma fala ao Comando Vermelho e responde que os adversários são tão perigosos quanto. Então, aqui fica uma margem de interpretação. Que os adversários são perigosos quanto uma facção. Então, tentando fazer uma alusão ao adversário PT. E o fato dele usar o Comando Vermelho também faz uma alusão ao partido do PT, que usa como uma dos principais cores o vermelho. Então ele tenta ali atrair de fora um apoio para tentar o quê?
atrai atenção para outros temas além do que o próprio debate do racha da família, o racha interno, que é a própria a sua briga com a Michelle. E vamos lá então. E é aqui que chegamos ao ponto decisivo dessa análise. Porque o maior risco para o Flávio não é o inquérito do STF, não é a briga com a Michelle, não é a falta de vice, mas o maior risco é o tempo. O primeiro turno é em 4 de outubro, é isso, 4 de outubro. Flávio tem até 15 de agosto para registrar a chapa como vice, que ainda se mostra como um ponto de interrogação. Mas além disso, até o dia 15 de agosto para oficializar, ainda pode... O inquérito da Polícia Federal sobre o Dark Horse pode andar, pode trazer mais escândalos ainda. Além disso, possíveis vídeos podem surgir, que já foi algo que já foi levantado pela própria outra candidatura de direita, que é do próprio Renan Santos. Então fica uma coisa muito incerta. É aquele candidato que tem um apoio popular muito forte, como herança, mas ainda não, politicamente, ainda é muito incerto. A resposta é que existem 2 Flávios Bolsonaro nessa eleição. Existe o Flávio candidato, sem vice sob essa investigação, isolado, frágil, e existe o Flávio herdeiro do nome, como eu disse para vocês, que o nome Bolsonaro atua como um escudo político, seja em relação ao apoio popular, ou seja em relação à própria ala política, que possui, entre muitas aspas, um respeito acumulado com medo de bater de frente. Muitas pessoas não estão batendo de frente com o Flávio, não é porque apoia e acha uma boa ideia ter o Flávio ali, mas o medo de retaliação da ala política que tem o nome Flávio, o nome Bolsonaro, como algo muito forte e pode gerar desgaste se bater de frente. Então muita gente não bate de frente por receio. Se eu bater de frente eu vou ser excluído. Como por exemplo a Carla Zambelli, que foi isolada. Nós temos também outra candidata de São Paulo aqui também, que ela foi isolada, não conseguiu ganhar mais nada. Então veja só, esse apoio interno político é mais por receio do que por respeito. E é justamente essa eleição que se mostra tão incerta. Muitos candidatos que querem pegar essa ala política, essa direita, querem que o tempo passe. E o nome Bolsonaro perde relevância política. E para 2030, outros candidatos da direita tomar essa dianteira. Então, eu quero que vocês comentem se vocês concordam com essa análise minha. Se inscrevam no canal para dar aquele apoio massa. Curte o vídeo e compartilhe, para que esse vídeo chegue a mais pessoas e ganhe mais relevância dentro dessa distinta plataforma de vídeo. Fiquem bem e eu volto aqui depois para fazer uma análise sobre o que rolou de mais interessante na convenção. Forte abraço!